Bom dia, nessa nova manhã. E hoje a nossa leitura é do segundo livro de Samuel, dos capítulos 6 a 10. Começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, nós te pedimos em teu nome e pelo poder do teu sangue, que o Senhor possa nos batizar com o Espírito Santo e com a tua palavra, para que, com o entendimento que o Espírito Santo nos dá, essa palavra se aprofunde no mais fundo do nosso coração e faça mudanças em nossas vidas. Em teu nome te pedimos, Jesus. Amém. Capítulo 6. Transporte da arca para Jerusalém. Davi reuniu de novo todo o escolho de Israel, num total de 30.000 homens. Davi pôs-se a caminho com toda a sua gente, indo a Baala de Judá, para trazer dali a arca de Deus, sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro novo e levaram-na na casa de Abinadab, situada na colina. Oza e Aio, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Oza andava junto da arca de Deus e Aio marchava diante dela. Davi e toda a casa de Israel dançavam com todo entusiasmo diante do Senhor e cantavam acompanhados de harpa, cítaras, tamborins, sistros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Oza estendeu a mão para a arca do Senhor e susteve-a, porque os bois tinham escorregado. Então a cólera do Senhor se inflamou contra Oza, feriu Deus por causa de sua imprudência, e Oza morreu ali mesmo, perto da arca de Deus. Davi contristou-se por ter feito essa brecha, ferindo Oza. Por isso chamou aquele lugar Feres Oza, nome que traz ainda hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como entrará a arca do Senhor em minha casa? E não quis deixá-la entrar em sua casa, na cidade de Davi, mandou levá-la para a casa de Obed-edom, natural de Gate. Ficou a arca do Senhor 3 meses na arca de Obed-edom de Gate, e o Senhor abençoou-o com toda a sua família. Foi anunciado ao rei que o Senhor abençoava a casa de Obed-edom e todos os seus bens por causa da arca de Deus. Foi então Davi e fez transportar da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, no meio de grandes regozijos. Quando os carregadores da arca do Senhor completavam 6 passos, sacrificavam-se um boi e um bezerro cevado. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingindo com um efó de linho. O rei e todos os israelitas conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de alegria e tocando a trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, olhando pela janela, viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor e desprezou-o em seu coração. A arca foi introduzida e instalada em seu lugar, no centro do tabernáculo que Davi construíra para ela, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Terminadas essas cerimônias, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e distribuiu a toda a multidão do povo de Israel, tanto aos homens como às mulheres, a cada um bolo, um pedaço de carne e uma torta. E retirou-se toda a multidão, indo para cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a família, Micol, filha de Saul, veio-lhe ao encontro e disse-lhe: Como se distinguiu hoje o rei de Israel, dando-se em espetáculo às servas de seus servos e descobrindo-se sem pudor como qualquer um do povo? Foi diante do Senhor que dancei, replicou Davi, diante do Senhor que me escolheu e me preferiu a teu pai e a toda a tua família, para fazer-me o chefe de seu povo de Israel. Foi diante do Senhor que dancei, e me abaixarei ainda mais e me aviltarei aos teus olhos, mas serei honrados pelas escravas do que falastes. E Micol, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia de sua morte. Capítulo 7. Promessas de Deus e oração de Davi. Ora, tendo o rei Davi acabado de instalar-se em sua residência, e tendo-lhe o Senhor dado paz, livrando de todos os inimigos que o cercavam, disse ele ao profeta Natã: Vê,
eu moro num palácio de cedro e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu-lhe: Pois bem, fazes o que desejas fazer, porque o Senhor está contigo. Mas a palavra do Senhor foi dirigida a Natã naquela mesma noite e dizia: Vai e diz a meu servo Davi: Eis o que diz o Senhor: Não és tu quem me edificará uma casa para eu habitar? Desde que tirei da terra do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, não habitei casa alguma, mas, qual um viandante, tenho me alojado sob a tenda e sob um tabernáculo improvisado. E em todo esse tempo que andei no meio dos israelitas, falei eu porventura a algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo: Por que não me edificas uma casa de cedro? Dirás, pois, ao meu servo Davi: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei das passagens onde guardava as tuas ovelhas, para fazer de ti o chefe de meu povo de Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste, exterminei diante de ti todos os teus inimigos, e fiz o teu nome incomparável aos dos grandes da terra. Designei um lugar para o meu povo de Israel, plantei-o nele, e ali ele mora, sem ser quientado, e os maus não oprimiram mais como outrora, no tempo que eu estabelecia juízes sobre o meu povo. Conceda-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. O Senhor anuncia que quer fazer-te uma casa. Quando chegar o fim de teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei diante de ti a tua posteridade, aquele que sairá de tuas entranhas, e firmarei o seu reino. Ele me construirá um templo e firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele cometer alguma falta, eu o castigarei com vara de homens e com açoites de homens, mas não lhe tirarei a minha graça, como a retirei de Saul, a quem afastei de ti. Tua casa e teu reino estão estabelecidos para sempre diante de mim, e o teu trono está firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas as palavras dessa revelação. O rei Davi veio apresentar-se ao Senhor e disse-lhe: Quem sou eu, Senhor Javé, e quem é minha família, para que me tenhas trazido até aqui? E, como se isso parecesse pouco aos vossos olhos, Senhor Javé, fizestes promessas à casa de vosso servo para tempos futuros. Acaso isso é normal para o homem, Senhor Javé? Que poderia acrescentar ainda Davi? Vós conheceis o vosso servo, Senhor Javé. Conforme a vossa palavra e segundo o impulso do vosso coração, fizestes todas essas grandes coisas para manifestá-las a vosso servo. Por isso, sois grandes, ó Senhor Javé. Ninguém é semelhante a vós, e não há outro Deus fora de vós, segundo tudo o que ouvimos dizer. E que povo há na terra semelhante ao vosso povo de Israel, a quem seu Deus veio resgatar para que se tornasse o seu povo, dando-lhe um nome, operando em seu favor grandes e terríveis prodígios, e expulsando diante do seu povo resgatado do Egito as nações com seus deuses? Estabelecesse solidamente o vosso povo de Israel, para ser eternamente o vosso povo, e vós vos tornasseis o seu Deus, ó Senhor. E agora, Senhor Deus, cumpri para sempre a promessa que fizestes a respeito de vosso servo e de sua casa, e fazei como dissestes. Então será para sempre exaltado o vosso nome, e dirão: O Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. E permaneça estável diante de vós a casa de vosso servo Davi, porque vós mesmos, ó Senhor dos Exércitos, fizestes ao vosso servo essa revelação: Eu te construirei uma casa. Por isso, o vosso servo atreveu-se a dirigir-vos essa prece. Agora, ó Senhor Javé, vós sois Deus, e vossas palavras são a mesma verdade. Pois que prometestes a vosso servo essa graça, abençoai desde agora a sua casa, para que ela subsista para sempre diante de vós. Porque sois vós, Senhor Javé, que falastes, e graças à vossa bênção, a casa de vosso servo será abençoada para sempre. Capítulo 8. Diversas guerras. Depois disso, Davi bateu os filisteus e os submeteu, tirando-lhes as rédeas do governo. Depois venceu os moabitas e mediu-os com uma corda, fazendo-os deitar-se por terra, 2 medidas de corda para a morte e uma medida plena de corda para a vida. Os moabitas tornaram-se súditos de Davi
e pagaram-lhe tributo. Davi derrotou em seguida Hadadezer, filho de Robe, rei de Soba, quando este foi estabelecer o seu exército junto do rio. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria e cortou os jarretes de todos os cavalos de carros, dos quais somente reservou 100. Os arameus de Damasco, tendo vindo em socorro de Hadadezer, foram feridos por Davi, que abateu 22.000 deles. Feito isso, estabeleceu guarnições em Arã de Damasco, e os arameus tornaram-se súditos de Davi, pagando-lhe tributo. Deste modo, o Senhor fazia que Davi triunfasse em toda parte por onde ia. Tomou Davi os escudos de ouro que pertenciam aos soldados de Hadadezer e levou-os para Jerusalém. De Bete e de Berote, cidades de Hadadezer, levou ainda bronze em grande quantidade. Ouvindo Tol, rei de Emate, que Davi tinha desbaratado o exército de Hadadezer, mandou seu filho Adorã ao rei Davi para saudá-lo e felicitá-lo por ter combatido e vencido Hadadezer, pois este era inimigo de Tol. Adorã levou a Davi muitos presentes em prata, ouro e bronze, que o rei consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro de todos os povos que subjugara: Edom, Moabe, os Amonitas, os Filisteus, Amaleque, e ainda o espólio de Hadadezer, filho de Robe, rei de Soba. Voltando de sua vitória sobre os arameus, Davi aumentou ainda o seu renome, vencendo 18.000 edomitas no vale de Zal. Estabeleceu então governantes em Edom, e todos os edemonitas tornaram-se súditos de Davi, e o Senhor fazia com Davi triunfasse em toda parte para onde ia. Reinava, pois, Davi sobre todo Israel, e praticava justiça e equidade para com todo o seu povo. Joabe, filho de Sárvia, comandava o exército. Josafá, filho de Ahilude, era o cronista. Jadoque, filho de Aquitobe, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Saraías era escriba. Banaias, filho de Joiada, comandava os cereteus e os feleteus. Os filhos de Davi eram sacerdotes. Capítulo 9. Davi e Mefibosete. Davi disse: terá alguém da casa de Saul a quem eu poderia beneficiar em memória de Jonatas? Ora, havia na família de Saul um servo chamado Siba. Levaram-no à presença de Davi, que lhe disse: és tu mesmo Siba? Para servir-te, respondeu ele. Tornou o rei: haverá ainda alguém da família de Saul a quem eu posso fazer misericórdia da parte de Deus? Ainda um filho de Jonatas, respondeu Siba, aleijado dos 2 pés. E o rei perguntou: onde está ele? Siba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lo-dabar. E o rei mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lo-dabar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, chegou diante de Davi, prostrou-se com o rosto por terra. Davi disse-lhe: Mefibosete, para servir-te, respondeu ele. Davi disse-lhe: não temas, quero fazer-te bem em memória de teu pai Jonatas, e te restituirei todos os bens de Saul teu avô. Comerás à minha mesa. Mefibosete prostrou-se, dizendo: quem é o teu servo para que dês atenção a um cão morto como eu? O rei chamou Siba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertenceu a Saul e a sua casa, darei ao filho de teu senhor. Lavarás a terra para ele, tu, teus filhos e tua gente, e levarás o produto de teu trabalho para servir-te de alimento à família de teu senhor. Quanto a Mefibosete, filho de teu senhor, ele comerá sempre à minha mesa. Ora, Siba tinha 15 filhos e 20 escravos. Siba disse ao rei: teu servo fará o que o rei, meu senhor, lhe ordenou. Mefibosete comia, pois, à mesa do rei como um de seus filhos. Tinha ele um filho menor chamado Micas. Todos os que pertenciam à casa de Siba estavam a serviço de Mefibosete. Este habitava em Jerusalém, pois comia todos os dias à mesa do rei e era paralítico dos 2 pés. Capítulo 10. Guerra contra os Amonitas. Aconteceu que, morrendo o rei dos Amonitas, seu filho Anom sucedeu-lhe no trono. Vou pôr-me em boas relações com Anom, filho de Naás, pensou Davi, assim como seu pai fez comigo.
Enviou-lhe, pois, mensageiros que lhe exprimissem suas condolências pela morte de seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas, e os chefes dos Amonitas disseram a seu senhor Hanão: julgas que Davi pretende honrar teu pai, mandando-te consoladores? Não seria antes para examinar, espionar e destruir a cidade que ele mandou aos seus servos? Então Hanão prendeu os servos de Davi, rapou-lhes metade da barba, cortou-lhes as vestes bem curtas e despediu-os. Davi, tendo conhecimento disso, mandou mensageiros a seu encontro, pois estavam profundamente humilhados, para dizer-lhes: ficai em Jericó até que vossa barba tenha de novo crescido, e então voltareis. Vendo os amonitas que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram delegados para tomarem ao seu soldo os arameus de Bet-Roob e os de Soba, ou seja, 20.000 soldados de infantaria, e o rei de Maaca com 1.000 homens, e os de Tobi com 12.000. A essa notícia, Davi levantou todo o exército com Joabe e os mais valentes. Os amonitas puseram-se em linha de combate à entrada da porta, ao passo que os arameus de Soba e de Roob ficaram no campo com os homens de Tobi e de Maaca. Joabe, vendo que estava preparada a batalha contra ele, tanto pela frente como por trás, escolheu os melhores de Israel e formou-os em linha de batalha contra os arameus. Confiou o resto do exército a seu irmão Abijessé, que o pôs em linha de combate contra os amonitas. Disse-lhe: se os arameus prevalecerem contra mim, tu virás em meu socorro, e se os amonitas prevalecerem contra ti, eu irei em teu auxílio. Coragem, lutemos com valor por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. O Senhor faça o que lhes parecer melhor. Joabe avançou com sua tropa contra os amorreus, que fugiram diante dele. Vendo os amorreus em fuga, recuaram também os amonitas diante de Abijessé e voltaram para a cidade. Joabe deixou os amonitas e foi para Jerusalém. Os arameus, vendo-se batidos pelos israelitas, reuniram-se em massa. Hadadezer enviou então um delegado para mobilizar os arameus de além do rio, e esses vieram para Elã, tendo à sua frente Sobaque, general de Hadadezer. Davi, informado disso, reuniu todo Israel, passou o Jordão e foi contra Elã. Houve uma dura batalha entre os arameus e Davi, mas os arameus fugiram diante de Israel. Davi matou-lhes 700 cavalos de carros e 40.000 homens. Feriu também o seu general Sobaque, que morreu naquele mesmo lugar. Todos os reis que eram vassalos de Hadadezer, vendo-se vencido pelos israelitas, fizeram paz com eles e tornaram-se seus tributários. Daí por diante, os arameus não ousaram mais dar socorros aos amonitas. E aqui termina a leitura de hoje. Amanhã nós continuaremos nesse livro. Deus te abençoe.